Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as versões da Bíblia em língua portuguesa. Algumas pessoas recebem com grande alegria essa diversidade de versões. Outras ficam com o pé atrás, desconfiadas, e algumas delas chegam até a dizer que uma versão é melhor do que outra. Acontece que, por mais que as opiniões sejam muitas, acontece que a gente precisa ter um critério para ver qual é a versão que, dentro daquele texto proposto, está mais próximo do texto bíblico na língua original. E a gente precisa, então, ter um critério. Qual critério seria este? Na minha opinião, deveria ser um critério linguístico. Você precisa aprender ou ainda ter uma noção do texto bíblico na língua hebraica e grega. Hebraico para você ter uma compreensão do Antigo Testamento, do grego numa alusão ao Novo Testamento. Eu quero fazer um exercício contigo, você que me acompanha nesse cantinho de reflexão teológica. Observe que em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como eu disse, o critério tem que ser linguístico. E alguém já disse acertadamente que toda tradução é uma interpretação. Vou mostrar aqui para você como é que se dá. Quando esse tradutor, ou a comissão da Almeida Corrigida Fiel, colocou, vou dizer assim, no papel, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, destaco aqui, Espírito de Deus. Nesta versão, coloca Espírito de Deus em letra maiúscula, tanto Espírito quanto Deus. É uma tradução que é feita com base numa interpretação. Primeiro, se o tradutor ele compreende o Antigo Testamento e a sua concepção da época, ele coloca Espírito de Deus com um único sentido. O Espírito de Deus indicava a ação divina, porque todas as vezes no Antigo Testamento, com algumas exceções, que aparece o termo Espírito de Deus, essa expressão, melhor dizendo, vai estar fazendo alusão justamente a Deus em ação, indica a atividade de Deus. Então, Deus, no Antigo Testamento, age através do seu Espírito. O Espírito de Deus é distinto do ser de Deus, mas ainda assim é procedente dele. Dito de outra maneira, o tradutor ele pode entender perfeitamente que aqui está indicando uma atividade divina, atividade criativa, porque Deus está criando as coisas, tá certo? Agora, tem aqui uma palavrinha, movia. Quando falar a ideia de mover, não sei o que você pensa sobre mover. Digamos que você tem que mover algo do lugar. Você vai, mexe para cá, mexe para lá. Seria esta a ideia de mover? Mas você precisa, então, ter uma compreensãozinha, da língua original. Mas vamos a outra versão aqui. Deixa eu ver. Vamos, então, para aqui a João Ferreira de Almeida, versão revista atualizada. É utilizada em português? Isso mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, mais uma vez, ele coloca em letra maiúscula, porque ou provavelmente o tradutor entendia essa atividade divina, ou
vai ver que ele concebia que era o Espírito Santo de Deus, como nós concebemos de acordo com o Novo Testamento. Acontece que o Novo Testamento não estava, nesse período aqui de Gênesis, sequer sido iniciado. Então, desta forma, provavelmente não era a ideia que o autor aqui menciona tentando atrelar o Espírito Santo, mas ele estava dizendo que Deus estava agindo. Isso que é mais importante, porque dentro daquele contexto politeísta, se falasse assim, ah, Deus criou, ah, legal, muito bom, porque as divindades também criaram, ou seja, havia essa concepção de deuses e assim por diante. Seria mais um Deus entre tantos outros. Mas acontece que o livro de Gênesis, e depois a gente vai ver, né, na continuação do que nós chamamos de Pentateuco, vai dizer que só existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus criador, que além de criar, é sobretudo um Deus ético. Deus é um ser moral, o Deus é um ser ético, além de criador e sustentador por sua vez. Mas pode ser que o autor aqui também, digo, o autor da versão, ele tenha essa compreensão de que era o Espírito Santo de Deus, mas ainda assim é resultado de uma reflexão teológica posterior, numa alusão ao Novo Testamento. Mas aqui, provavelmente, não tinha essa conotação. Repito que as pessoas falam que o Espírito de Deus estava em letra maiúscula, mas você vai observar aqui, eu vou colocar um texto em hebraico, note que, ó, um texto onde as letras são chamadas quadráticas, porque elas podem ser colocadas dentro de um quadradinho, vou dizer assim, sendo desenhadas dentro daquele quadradinho, e você não vê letra maiúscula nem minúscula, certo? Aqui, ó, temos Deus, Elohim. Elohim, você observa que começa com um Aleph, aqui, ó, um Aleph, em cima, temos um Shavá, seguido da direita para a esquerda. Então, você tem dois pontinhos, que é o Shevá, seguido do Segol, são três pontinhos. E você tem aqui a expressão deixa eu colocar aqui, Elohim. Elohim, Elohim é aqui traduzido como Deus, com maiúsculo, o que a gente subentende que é o Deus Criador. Viu só? Toda a tradução é uma interpretação. Eu traduzo, entendo ou consigo na minha mente de que é um Deus criador, logo eu vou colocar um D maiúsculo numa tradução em língua portuguesa. Porque eu aprendo que nome próprio, nome de cidade, etc e tal, precisa a ser adotado esse padrão que é letra maiúscula. Da mesma forma, quando a gente inicia uma frase, vai estar sempre em letra maiúscula. Isto em língua portuguesa. Novamente, depois a gente vai ver aqui o Espírito de Deus. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No versículo 1, aqui novamente, ó, Elohim não está em letra maiúscula, e a gente não vai ter nenhuma alusão ao Espírito de Deus também em letra maiúscula. Por isso que eu digo que o fato de se colocar Espírito e Deus, uma alusão ao Espírito de Deus, é também uma uma interpretação perfeitamente possível, porém
com essa ressalva de que no Antigo Testamento, quando se falava Espírito de Deus, indicava atividade divina. Deus estava agindo. E é o que a gente vê no texto, Deus agindo. Naquela versão em portuguesa, digo em língua portuguesa, a primeira fala que se movia, o Espírito de Deus se movia. Uma outra, deixa eu ver aqui, em língua portuguesa, vou para essa aqui. Novamente, a Almeida Revista e Corrigida diz se movia. Não sei qual é a ideia que você tem de se mover, mas ainda é um tanto, vou dizer assim, entre aspas, fraco demais, ou seja, não transmite aquela ideia da língua original. Vou ver uma outra versão. Aqui diz pairava. O Espírito de Deus pairava. Essa ideia de pairar, pelo menos na minha concepção, é aquela ideia de que ficava pairando no ar. E chegou-se, para ter uma ideia, um absurdo teológico quando alguém afirmou que a ideia de pairar seria algo semelhante a uma galinha com os ovos, quando está chocando. Ela choca os ovos, depois nasce os pintinhos, e ela coloca as asas sobre aqueles pintinhos e fica ali como se estivesse assim, né, protegendo, dando segurança, e etc e tal. Alguém fez uma associação desta natureza. É inconcebível à luz do texto bíblico. Agora, existem algumas versões, vou dizer assim, mais recentes, e eu quero mencionar, por mais que a Almeida século XXI seja uma versão muito boa, ela ainda mantém esses traços da tradução antiga, porque diz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E por que que eu, nesses termos, eu não faço coro? Porque quando você vai para o texto hebraico, no Antigo Testamento, a ideia aqui é de que o Espírito de Deus, numa indicação à atividade divina, Deus está, vou dizer assim, agitando. O Espírito de Deus está agitando. Então, há uma agitação nesse processo criativo. Logo, algumas versões, eu não tenho aqui nenhuma versão católica, mas seria bom a gente depois consultar numa versão católica, porque a versão católica é muito boa, por sinal, no tocante a essas questões aqui. Porque quando diz aqui no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, uma versão católica vai dizer, e o vento de Deus, porque espírito, ruach, no hebraico, o sentido primário da palavra é ar em movimento, não é simplesmente algo pairando, soprando de uma forma muito lenta, calmamente. Não, não, não. A ideia é de ar em movimento. E quando você olha uma árvore, por exemplo, você vê as folhas, os galhos balançando, não é assim? Você sabe, você não vê o vento, mas o ar está em movimento, balançando os galhos e, por sua vez, as folhas da árvore. E a ideia de ruach, como é de ar em movimento, e muito bem foi feita essa tradução, uma tradução católica. Temos a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que dá a ideia de que o vento de Deus, ou seja, agitava a face das águas. É como se Deus, o Ruach divino, é como se Deus soprasse e agitasse a face das águas. Havia uma agitação, um mover nesse sentido. Uma outra versão também católica
vai dizer, e o sopro de Deus, porque o sopro dá também aquela ideia de ar em movimento. Você sopra, imagine só assim, só para você ter uma ideia, tentar associar mentalmente falando, Deus soprando, soprando e agitava, ou seja, a face sobre a face das águas. É este sopro divino, ou este vento divino, que de qualquer forma indica a atividade criativa da parte de Deus, fazia com que ocorresse uma agitação sobre a face das águas. De modo que, se você for se apegar numa versão, você vai dizer assim: ah, essa aqui é boazinha. A versão neste texto em questão, tá, gente? Ah, porque se movia. Pode ser que para você não vai lhe dar o sentido mais próximo, como este que eu mencionei, a respeito da língua original, que é esta aqui, que eu apresentei, o hebraico. O que, repito, a ideia é de agitar, de fazer, vou dizer assim, um movimento, porque Deus está soprando, ou seja, Deus está agitando, Deus está movendo de uma forma intensa e não pairando, tampouco soprando de uma forma devagar, até por causa de que a gente vai observar que no texto bíblico, uma alusão ao Antigo Testamento, Deus cria todas as coisas através da sua palavra, através do davar. Davar é palavra, indica esse, esse feito criativo, esse feito sobrenatural da parte de Deus, o davar de Deus, ou seja, pela palavra de Deus, ele cria todas as coisas. Aqui em Gênesis, nesse texto em hebraico, você vai ver várias expressões. E disse Deus, haja isso e houve aquilo, e assim por diante. Mas o Salmo de número 33, eu estou lendo aqui na minha Bíblia impressa, vai dizer o seguinte, no versículo de número 6: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, Davá, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Isso corrobora com o que eu mencionei anteriormente, que o Espírito de Deus, essa expressão, está indicando a atividade divina, porque Deus cria tudo através da sua palavra, do Davar. Esta é a expressão em hebraico. Naturalmente, se você é um cristão, você concebe, à luz do Novo Testamento, de que há três pessoas distintas no único ser de Deus, o que a gente chama de Trindade. E a gente vai ter uma informação preciosa, por exemplo, lá no Evangelho de João, dizendo que Jesus não apenas era Deus, mas estava com Deus lá no princípio, criando todas as coisas. Você tem também a informação de que o Espírito Santo, como nós concebemos, é Deus. E se ele é Deus, ele também, o Espírito Santo, ele não apenas estava lá no princípio, mas também participando desse processo de criação. A gente tem essa compreensão a partir do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente precisa fazer essa leitura como eles liam na época, ou melhor dizendo, como eles ouviam na época a respeito do texto bíblico. Essa versão também fala sobre movia, mas como eu disse, a que mais se aproxima são essas que duas versões que eu falei da católica, que são muito boas, por sinal. Para você, deixa eu ver uma versão aqui, 1909, aí em espanhol.
Aqui diz também o Espírito de Deus se movia em espanhol. O Espírito de Deus se movia. Não dá aquela compreensão da agitação como o texto hebraico menciona. Aí você pode perguntar, mas afinal de contas, como é que eu vou saber se uma versão é boa ou não, no sentido de estar mais próxima e só faço com esta compreensão, no sentido de estar mais próximo de acordo com aquele texto? Você tem que se reportar para a língua hebraica, conhecer um pouquinho, ter uma noção. Existem pessoas que conhecem até o hebraico, mas muitas vezes, por mais que conheça a etimologia de uma palavra, não conhece, às vezes, a maneira como é empregada pelo autor. Da mesma forma, se aplica ao grego bíblico, que é o grego koiné, numa alusão ao Novo Testamento. Agora, você pode adquirir, vou dizer assim, comentários exegéticos. São mais caros, mas é um investimento para a sua vida. Existem alguns comentários bíblicos que são mais de cunho devocional. São bons. Há um enlevo da nossa alma, nosso espírito fica saciado, satisfeito. Mas acontece que a gente pode se aprofundar um pouco mais com os comentários exegéticos, trabalhando um pouquinho as línguas originais, tanto grego quanto hebraico, e se você quiser dar os passos iniciais nestas duas línguas, você pode acessar, inclusive, esse canal Cantinho Teológico, vai na playlist, e você vai ver que existem dezenas de vídeos alusivos às línguas que foram utilizadas na composição tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu quero dizer ainda que as versões, quando você coloca uma versão ou outra comparando, às vezes é o seguinte, a pessoa compara, tipo esta aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel com a corrigida, revista e corrigida. Gente, tem ocasiões que quando você compara uma versão, digamos assim, evangélica ou protestante com protestante, não vai surtir tanto efeito. A não ser que você tenha uma versão cuja tradução é mais dinâmica, tipo a NVI. Aí sim, vale a pena. Uma versão mais clássica, digamos assim, e uma versão NVI. Uma versão muito boa que eu gosto é a versão Almeida século XXI, mas você pode ter as suas preferidas. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isto. Agora, se você for comparar, esta é a minha sugestão. Compare uma versão evangélica com uma protestante. Digo, compare uma versão evangélica com uma católica. Por quê? Em alguns momentos, se você comparar uma versão que a gente chama que é literal com uma versão dinâmica, vai lhe ajudar bastante. Agora, se você comparar uma versão evangélica ou protestante com com outra versão também evangélica ou protestante que utiliza o mesmo método de tradução, que é aquele estilo literal e não dinâmico, você vai estar trocando seis por meia dúzia. Vai ser a mesma coisa. Agora, se você pegar uma versão evangélica com uma versão católica, acredite, você vai sair dali diante do texto bíblico, do mesmo conteúdo, você vai sair enriquecido, porque vai corroborar com a sua leitura bíblica, com a compreensão da mensagem de Deus. E melhor, se você pegar uma versão evangélica, quer uma tradução literal ou dinâmica, com uma versão católica e, por sua vez, comparar estas duas com uma versão ecumênica, você vai também ser enriquecido ainda mais com as versões. Porque não basta pegar a versão evangélica e colocar ali várias delas, porque
na verdade vai dar praticamente no mesmo. É como chover no molhado. Mas se você souber utilizar as outras versões católicas, ecumênicas, e poder não apenas ler, mas degustar o texto bíblico, ou seja, saborear a palavra de Deus, certamente você vai ser grandemente recompensado, porque a palavra de Deus é como mel, ou seja, é algo doce, e você vai se deleitar na palavra do Senhor. São apenas algumas dicas, sugestões, mas volto naquela mesma tela. E qual tecla que eu bato? Se possível for, você pode ter uma compreensão do grego e hebraico. Na dificuldade, por falta de tempo, recomendo então um comentário exegético. Aqui não vou dar agora a dica de nenhum comentário exegético, mas você pode buscar na internet comentário bíblico exegético. Quando não, existem alguns aplicativos de forma gratuita, sem nenhum tipo de pirataria, que vai disponibilizar, inclusive, comentários bíblicos, entre eles exegéticos. Aí você caminha, né, lado a lado com ele. Com a medida que vocês estiverem se familiarizando, você vai começar já a aprender os termos, porque até lá você vai estar, vou dizer assim, se aprofundando nesses comentários exegéticos. Mas enquanto isso, você começa molhando a ponta dos pés, é como se estivesse adentrando numa praia ou numa lagoa, com bastante cuidado, de uma forma segura, até que você está num lugar seguro, de repente com água na cintura, e decide fazer uma imersão, isto é, um mergulho. E quando você mergulha, eu vou dar uma outra dica aqui. Quando você mergulhar, não fique com os olhos fechados. Abra os seus olhos. Quando morava na região dos lagos, eu tinha o hábito de mergulhar na Lagoa de Araruama, água salgada. Quem conhece sabe muito bem a quantidade de sal, de salinidade que é enorme naquela região. E eu mergulhava, mas abria os olhos. Quando ia para uma das divisas, né, que tem outras divisas entre o município de São Pedro Aldeia e Cabo Frio, a gente mergulhava no canal. E quando a gente mergulhava no canal, 1, 2, 3 metros ali, a gente abria os olhos, a gente via peixes naquele período, muitos peixes. A gente via um monte de coisas bonitas, belíssimas, mas a gente tinha que abrir os olhos. Mergulhava, a gente tinha que abrir os olhos. Quando a gente depois chegava à superfície, voltava à superfície, os nossos olhos estavam o quê? Vermelhos. Mas nós abrimos os olhos e vimos coisas com esses olhos que um dia a terra há de comer, que era algo indescritível. Da mesma forma, quando a gente faz essa imersão, quando a gente chega a esse ponto, não é para ficar com os olhos fechados, não. É para abrir os olhos e se encantar com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você com essas pequenas sugestões para que você venha fazer o uso dessas versões em língua portuguesa, quer de outros idiomas, mas que você venha, vou dizer assim, valorizar o trabalho de homens de Deus que têm se colocado à disposição, para traduzir a Bíblia, através dessas inúmeras versões em solo pátrio. Que Deus abençoe. É a minha oração, é o desejo do meu coração.